Leon Tolstói, O Reino de Deus está em vós. Tradução de Seuna Portocarrero. Segunda edição, editora Rosa dos Tempos. Breve nota acerca da versão digital. O motivo pelo qual empreendi este pequeno esforço foi a falta do mesmo texto em língua portuguesa à disposição na internet. Um texto em inglês pode ser encontrado na página do Projeto Gutenberg, mas seria demasiado trabalhoso traduzi-lo. A presente tradução é de Celina Portocarrero. O original é a tradução italiana, o que, por motivos óbvios, pode fazer com que o discurso perca sua riqueza original. Mas eu não sou russo, não entendo russo, nem conheço quem traduza, então não posso reclamar. A editora é a Rosa dos Tempos e o meu exemplar é do ano de 1994. Tentei manter o livro no mesmo formato na medida do possível, por exemplo, diminuindo a fonte e aumentando o parágrafo das citações que o autor faz ao longo do livro, como no texto que eu tenho. Durante a digitalização, houve um outro erro, como o programa de OCR ter corrigido a acentuação do português do Brasil para português de Portugal. Mas eles não comprometeram a leitura. Criei um apêndice sobre digitalização de livros, no qual anexei o documento que me ensinou a digitalizar os livros. Na minha vida, O Reino de Deus está em vós foi um dos mais importantes acontecimentos, e não vejo melhor forma de expressar minha gratidão a Tolstói do que tornando-o acessível. É cobrado um custo excessivo por ele, isto porque o livro já está em domínio público, e qualquer um pode traduzi-lo e cobrar caro pela tradução. Sem contar que não é em toda livraria que pode-se encontrá-lo. Digitalizando-se e propagando o texto, sei que estou ao menos contribuindo, mesmo que minimamente, com a obra que Tolstói iniciou. Apresentação. Esta obra importante e praticamente desconhecida entre nós pede uma apresentação. Pelo fato de fugir a toda sistematicidade, pareceu-nos oportuno evidenciar aqui sistematicamente suas linhas de força. E porque suas posições são absolutamente originais e radicais, achamos conveniente oferecer também alguns elementos de apreciação. E ainda, para atualizar sua leitura, destacamos alguns pontos de contato que ela oferece com nossa própria realidade religiosa e social. O livro na vida e obra do autor. O livro que temos em mãos é, entre os ensaios, a obra-prima de Tolstói. Pertence ao segundo período da vida do escritor, depois que ele passou por uma violenta crise espiritual quando completar os 50 anos. Em seu livro Minha Confissão, conta que, cansado de seus mundanos êxitos literários, já havia publicado Guerra e Paz em 1868 e Ana Karenina em 1875, romances que o fizeram já em vida mundialmente famoso. Parte em busca da fé viva. Primeiro, entabula debates com os filósofos do tempo e nada. Depois, frequenta os teólogos. Estes também não lhe deram a luz desejada. Finalmente, mete-se no meio do povo pobre. Aí, dá-se conta do que é na verdade a fé para aquela gente. Percebe que, para os pobres, a fé não é assunto de conversas inconsequentes, mas uma questão vital. Só a fé lhes dava possibilidade de viver. É isso que provoca sua conversão. Depois disso, Tolstói passa a se dedicar menos à literatura e mais ao gênero ensaístico. Entende sua tarefa de escritor como uma verdadeira missão religiosa. Já que não pode fazer mais, quer pelo menos pôr à pena o serviço de Deus. Escrever torna-se para ele, como afirma em seu diário, uma necessidade diante de Deus. Quando escreve, sente-se inspirado por Deus. Teço a todos os meus amigos, vizinhos e distantes, que prestem atenção àquela parte de minha obra na qual eu sei, falava através de mim a força de Deus, e a utilizem para a sua vida. Até o fim de sua longa vida, viveu 92 anos, só de ensaios produziu mais de 200 títulos. Sua obra completa chega a 90 volumes nas edições de Jubileu. Pois bem, O Reino de Deus está em vós apresenta a obra máxima de Tolstói. Em comparação dela, ao autor seus já famosos romances pareciam-lhe obras menores. Em seu diário, chega a declará-los tolices,
algo próximo a serviços de alcova, mas propriamente conversa fiada de feirante para atrair fregueses com o objetivo de lhes vender depois outra coisa, bem diferente. Foi a obra que lhe custou mais trabalho, como confessou ao fiel secretário Tcherkov. Levou 3 anos para terminá-la, justamente no momento em que o escritor chegava ao cume de sua maturidade intelectual, 65 anos de idade. A dificuldade não era só a relevância e a originalidade do tema, mas também o fato de ter que andar por toda a parte organizando refeitórios populares para ajudar os pobres a vencer a terrível crise de 1891. Como se vê, Tolstói era um escritor verdadeiramente comprometido com os humildes. O destino dessa obra foi singular. Imediatamente traduzida nas principais línguas europeias, suscitou logo de início reações contraditórias, aplausos de um lado e espanto do outro. Mas o leitor que melhor aproveitou de suas lições foi Gandhi. Este leu o trabalho em inglês em 1894, um ano depois de sua publicação em russo. Caiu-lhe nas mãos de um modo absolutamente providencial. De fato, aquele que iria tornar-se o Mahatma encontrava-se então numa grave crise de ceticismo e dúvida, como ele mesmo conta. Acreditava ainda no caminho da violência. Pois bem, a leitura do livro, em suas palavras, me curou do ceticismo e fez de mim um firme seguidor da ahimsa. Passei então a usar o livro como seu vade-mecum. Levou-o consigo para a prisão em 1908 e deu-o de presente a vários parentes e amigos. Gandhi declarou que Tolstói era o maior apóstolo de não-violência e o homem mais autêntico de seu tempo. Na Rússia, o livro recebe uma dupla condenação. É vetado pelo regime czarista e seu autor é excomungado pela Igreja Ortodoxa. É que no livro, como se verá, Tolstói recusa radicalmente as ideias mesmas de Estado e de Igreja, considerando essas duas instituições como essencialmente opressoras do povo. Quanto à opinião pública internacional, depois das primeiras reações contrastantes, relegou aquela obra profética ao esquecimento. Isso durou até há pouco, quando Tolstói começou a ser redescoberto e difundido pelos diversos movimentos pacifistas. A edição que serviu de texto para a presente tradução brasileira é uma reprodução anastática da primeira edição de 1894. Sai, portanto, quase 100 anos depois. Uma reaparição tardia da obra traduzida do francês por Sophia Berr, esposa de Tolstói, e uma autorizada pelo autor, feita na Itália em 1988, foi pela Contessa Tânia Tolstói, acompanhada em sua reimpressão pela seguinte mensagem: sou muito grata aos editores e à organizadora que se empenharam na reimpressão desta obra fundamental do pensamento de meu avô. Após tantos anos de esquecimento, poder-se-á de novo perceber a luz que emana deste livro. Espero que muitos o leiam e que esta leitura os ajude a viver nessa nossa época tão atormentada. Entre nós, mais que de esquecimento, deveríamos falar mesmo de falta de conhecimento. O Tolstói que conhecemos é exclusivamente o romancista, contista ou novelista, o primeiro Tolstói, que o Tolstói maduro, como vimos, menosprezava. O Tolstói ensaísta profeta, que nos é mais necessário, é uma novidade nos trópicos. Mas por que essa parte decisiva da obra de Tolstói foi posta de lado? É que o segundo Tolstói, por sua mensagem altamente profética, e em particular no livro em questão, mostrava-se incômodo para a mentalidade chamada moderna, tanto de direita como de esquerda, tanto religiosa como laica. Seus questionamentos eram por demais fortes para o delicado e ao mesmo tempo autoconfiante espírito do tempo. A tese central do livro. O que Tolstói sustenta em todo o livro é a validade social do preceito de Cristo no Sermão da Montanha. Não resistais ao mal. A frase se presta a ambiguidades. O sentido que Tolstói defende é: não resistai ao mal, ou seja, não respondais à violência com a violência. Este é o sentido exato. Tolstói aceita a máxima jurídica comumente aceita: repelir violência com violência. Esta jamais pode ser legitimada apelando para o direito de legítima defesa, porque a violência é sempre um mal, e não se pode responder o mal com o mal. E para isso, para ele, vale tanto para o cristão como para um cidadão qualquer. Por outro lado, para Tolstói, não se trata de permanecer passivo frente ao mal ou à violência, mas de responder a ela pela não-violência, a bondade, a mansidão e a caridade. Esta é a verdadeira resistência do mal.
segundo Tolstói. Efetivamente, o sentido de não resistir no Evangelho e no Novo Testamento em geral não é não fazer nada, mas não revidar, não contra-atacar, não retaliar, enfim, não se vingar. Assim, o que se rechaça, sem meias medidas, é a lei do talião, o pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Tolstói leva extremamente a sério o preceito evangélico de não violência. Levanta-se contra os que acreditam que a ordem de Cristo de não resistência ao mal é algo de inexequível, especialmente do ponto de vista social, ou que é um piedoso exagero, carregado apenas de um valor simbólico. Não, para Tolstói, os preceitos do Sermão da Montanha, no caso a não violência, são realmente imperativos. Mas atenção, não se trata de leis morais ou regras jurídicas fixas que devam ser aplicadas mecanicamente. Não, são antes indicações de um ideal, apelos éticos, via de perfeição infinita, como ele se exprime. São exigências morais absolutas que têm a força de pôr em movimento a relatividade do agir humano concreto. É verdade, tais preceitos têm um caráter assintótico, aproximam da perfeição divina, sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito, sem nunca chegar a atingi-la. Mas movem poderosamente a vontade naquela direção. Põe-na no caminho do divino. Para o profeta russo, tais preceitos não pertencem à esfera exclusiva da religião ou da fé cristã. Eles traduzem o dinamismo mais profundo do espírito humano. Manifestam a essência da alma humana, cuja lei básica é a lei do amor. Mexem com o divino que está dentro de cada pessoa humana, donde, como o título do livro, a frase de Jesus: "O reino de Deus está em vós". Por isso, essa doutrina vale para cada um e para toda a sociedade. A não violência não diz respeito apenas ao cristão, mas sim a toda pessoa em geral. É, portanto, uma lei que deve animar e governar toda a sociedade humana, digna deste nome. Para representar o caráter singular dos radicais preceitos evangélicos, Tolstói usa a bela comparação do barqueiro, que para chegar à outra margem de um rio rápido, não pode se dirigir em linha reta, mas deve remar contra a corrente. A não violência tolstoiana se exprime na não cooperação, na desobediência civil e particularmente no repúdio ativo a toda servilidade. Tolstói sabe que o poder se alimenta da aceitação e do consenso. Pior, da obediência cega e da submissão. Contrapondo-se a isso, quer tirar ao poder o tapete debaixo dos pés, para que assim venha ao chão. A ética de Tolstói é radicalmente libertária. Para ele, a liberdade é um atributo inalienável e definitório do ser humano. Por isso, entre as frases que pôs no frontispício do livro, lemos essa de São Paulo: "Não vos torneis servos dos homens". Tolstói não acredita nos efeitos libertadores de uma revolução violenta, mesmo do tipo popular. Considera, em primeiro lugar, politicamente inviável, levando-se em conta a complexidade e a potência do Estado moderno. Em segundo lugar, tem-na por ineficaz, pois instauraria necessariamente uma opressão mais cruel que a anterior. Por isso se levanta contra os socialistas, comunistas e anarquistas de seu tempo por pretenderem mudar a sociedade sem se mudarem a si próprios. Ataca também sua concepção totalitária do Estado, segundo a qual a própria vida familiar e privada ficaria sob vigilância da polícia estatal, vida essa que o sistema liberal vigente tinha pelo menos respeitado. Foi na verdade o que se verificou no regime de Gulag. Como se vê, Tolstói não era apenas certeiro em suas percepções analíticas, mas também em suas intuições proféticas. Seja como for, a história está dando razão para Tolstói. O princípio ético da não violência está se impondo cada vez mais em nossos dias. Nesse sentido, pode-se afirmar, como o profeta russo, um amadurecimento da consciência moral da humanidade. Há também porque a violência se mostra cada vez mais ineficaz para resolver os conflitos sociais, tanto no interno das nações como nas relações internacionais. Retomando uma distinção de Kant, é possível constatar certo progresso em termos de legalidade, no nível dos princípios, embora não necessariamente em termos de moralidade, no nível das práticas. Parece inegável que, na consciência mundial, emerge como força crescente uma sensibilidade ética em favor da não violência. Também por razões práticas. Frente à complexidade dos estados e das sociedades modernas, a violência não funciona mais. Aquela que foi outrora definida como parteira da história, talvez não tenha outro destino na consciência definida
na consciência ética das sociedades modernas, que o de tantas partes tradicionais, a aposentadoria. O antiestatismo radical de Tolstói. A defesa intransigente de não-violência em Tolstói vai junto com a deslegitimação absoluta do Estado, por ser uma instituição de violência. No capítulo 7, o escritor faz um processo em regra do sistema governamental. Volta sobre essa tese também em outros capítulos, como no 8, no 10, no 12, o último. Se fria a violência encarnada. E não só o Estado autocrático, como o czarista, mas todo o Estado, inclusive o democrático. Nesse, a violência apenas deixaria de ser concentrada para ser mais difusa, mas não desapareceria por isso. O rosto violento do Estado aparece claramente na instituição do exército. Para Tolstói, o exército, mais que para a defesa externa, existe para subjugar o povo em benefício de uma minoria. É o sustentáculo da tirania. Sua função extrema é matar. Ora, isso é sempre um crime, coisa prescrita terminantemente no 5º mandamento. Para nosso profeta, a vida é um valor absoluto. Não existem mortes legítimas. Por isso, mandando matar, o exército transformando o soldado num carrasco. Tal é o que se pensa o grande escritor. A consciência é o que para Tolstói o serviço militar deve ser condenado sem remissão. Trata-se para Tolstói nada menos do que uma preparação ou exercício para o assassinato. Mas, a seu ver, o serviço militar obrigatório é o modo perfídio que teme o Estado de armar o irmão contra a irja, de pôr o povo contra o povo. Ou seja, é uma forma especiosa de autotirania. Tolstói foi um antimilitarista absoluto. Junto com o serviço militar, recusa qualquer legitimação à guerra. Se a cultura moderna a legitima por vários títulos, é porque é fútil e destituída de vigor ético. Pressentiu para onde poderia levar a mentalidade belicista das potências europeias no fim do século passado. Chegou a prever profeticamente o horror de um conflito mundial que efetivamente irrompeu com a Primeira Grande Guerra. Por tudo isso, Tolstói propõe que se recuse decididamente a fazer qualquer coisa que contribua de alguma forma para a perpetuação do sistema governativo e seus tentáculos. O exercício na política, no serviço militar, o pagamento de impostos, o uso dos serviços da justiça e assim por diante. O homem livre e justo há de viver ignorando o governo. Não combatê-lo de frente, mas no princípio interno que o sustenta. O reconhecimento, a obediência. Nisso, Tolstói se aproxima claramente de Turgot e sua desobediência civil. Uma outra instituição estatal que recebe o rechaço resoluto de Tolstói é o sistema judiciário. Este também é o suporte, agora legitimador, da violência do Estado. Ademais, os tribunais exigem o juramento. Ora, Cristo proíbe o juramento de modo mais formal. Não jureis de modo algum. Também nesse campo é impossível moralmente colaborar com o sistema judiciário existente para não favorecer a ordem violenta de que é o garante legal. Mas seria Tolstói, por tudo isso, um anarquista? Ele confessa: não sou anarquista, mas cristão. Contra os anarquistas e suas bombas e dinamites, defende intransigentemente a não-violência. Acrescenta que os profetas da não-violência são muito mais perigosos para o Estado do que quaisquer pretensos revolucionários, sejam socialistas, comunistas ou anarquistas. Pois o Estado sabe muito bem tratar como estes, que jogam pelas mesmas regras, mas já não sabe como se haver com os adeptos da não-violência, que se situam num campo onde o Estado já de antemão é derrotado. A esta visão política, ou melhor, antipolítica do profeta, pode-se perguntar antes de tudo se é realista, se não é meramente utópica. Certo, Tolstói sabe que existem conflitos na sociedade e que é preciso manter certa ordem social, mas acha que para isso não se precisa de um Estado, mas de uma sociedade civil madura. Acredita na força da consciência moral coletiva, que chama de opinião pública. Mesmo assim, pode-se perguntar se é possível algum dia na sociedade prescindir de um órgão central de coordenação e direção. Para as nossas sociedades complexas de hoje, isso parece muito difícil, se não impossível. Como podem funcionar corretamente sem um governo qualquer? Todavia, da provocação profética de Tolstói, pode-se extrair seu núcleo positivo.
não nos indica a direção em que se há de levar a constituição de um Estado diferente, cada vez mais aliviado das funções de força e cada vez mais reduzido a funções simplesmente administrativas? Não se trata efetivamente de o Estado se ocupar cada vez mais da administração das coisas e cada vez menos do governo de homens? E mesmo que a função política do Estado seja finalmente irredutível, e nisso, talvez Tolstói se equivoque, não deva ela idealmente se reduzir aos limites mínimos possíveis? Nessa linha, não é perfeitamente pensável e desejável a superação gradual do sistema repressivo defensivo, exército, política, etc. Desqualificação total da Igreja. Para Tolstói, a Igreja é outro sustentáculo da violência, na medida em que a mistifica através de sua prédica pseudo-evangélica e a sacraliza, com seus rituais supersticiosos e idolátricos. Por isso, a crítica tolstoiana à Igreja é igualmente arrasadora. Concerne não apenas a esta ou aquela igreja concreta, mas a ideia mesma de igreja. Em suas palavras, cada igreja, como igreja, sempre foi e não pode deixar de ser uma instituição não só alheia, mas até diretamente oposta à doutrina de Cristo. As igrejas não seriam apenas infiéis a Cristo, mas até hostis ao cristianismo. Seriam fundamentalmente anticristãs. E se nelas se encontram pessoas santas e boas, isso se deveria à própria virtude dessas pessoas e não à sua pertença à igreja. São João Crisóstomo, São Francisco seriam bons, apesar da igreja, e não por causa dela. Para Tolstói, as igrejas são instituições intrinsecamente mentirosas. Sua função não é a de revelar a doutrina de Cristo, mas antes de escondê-la, enganando as pessoas, mentindo ao povo. Todo o rico sistema simbólico da igreja, velas, cantos, bandeiras, sinos, paramentos, procissões, pinturas, etc., é virulentamente atacado como um meio de hipnotizar, impressionar e adormecer a consciência do povo. E lança às igrejas um repto final. Tem que escolher entre o Sermão da Montanha e o símbolo de Nicéia, entre o Evangelho e o dogma. Em outro passo, Tolstói levanta a hipótese de, se a corrupção do cristianismo não foi necessária para sua difusão no mundo ainda pouco desenvolvido, de ponto de vista moral, está, por outro lado, convencido de que hoje chegou a hora de entender e assimilar o cristianismo em sua forma pura, porque até hoje os cristãos não teriam compreendido sua verdadeira essência. À parte sua presunção inegável, Tolstói nos parece aqui, mais ainda que para o Estado, excessivamente enfático e pouco convincente. Produz mais denúncias proféticas que análises argumentadas. Ademais, sua tese nem sempre é coerente, pois se a Igreja, como tal, é anticristã, não há por que escolher entre o Evangelho e Nicéia. O certo seria desaparecer. Igualmente, liquidar, em nome do povo, com todo o sistema cristão de representação, que o mesmo povo tanto preza e de onde tira tanta força, não é contraditório? Que esse sistema tenha servido para alienar o povo, não lhe altera por isso a natureza. Seja como for, a radical profecia anti-eclesiástica de Tolstói pode e deve ser ouvida. Seu extremismo tem uma função singularmente catártica para as igrejas. É um apelo à conversão e à fidelidade às mais altas exigências do Evangelho. Na verdade, a nenhuma instituição se aplica melhor o adágio: a corrupção do ótimo é péssima. Mas é preciso reconhecer que nas últimas décadas as igrejas em geral retomaram o papel dos profetas bíblicos face aos reis. E no que toca particularmente ao militarismo, estão redescobrindo sua primitiva opção pela não violência radical, vigente nos primeiros séculos, pleitando pela proscrição total da guerra e de toda solução de força na resolução dos conflitos. Atualidade de Tolstói. A força deste livro consiste precisamente em articular profecia e transformação social. Toca justamente no fulcro da questão que agita hoje a teologia da libertação e os cristãos em geral, a relação fé e política. Mas Tolstói o faz de um modo todo original. Em primeiro lugar, com relação à fé, postula uma volta decidida às fontes do cristianismo, para aquém de todas as tradições eclesiais. Nisso ele é literalmente radical. Quer ir à raiz da proposta cristã. Sua relação é diretamente com o Evangelho. Para Tolstói, a religião cristã se entende essencialmente como profecia, não no sentido de prever o futuro, mas de antecipá-lo.
O profeta é o que antevê em que direção vai o curso das coisas. Nisso se antecipa as maiorias. Essas, em virtude mesmo da profecia, acabam vendo o que ele já via. É sempre um precursor, um ser inaugural. Por isso mesmo, só pode ser compreendido depois. Seu êxito só pode ser póstumo. Por isso, para Tolstói, a religião, porque profecia, é sempre exigência infinita, chamado para frente. Busca do sempre mais, antecipação do que virá. Em termos de evolução histórica, o cristianismo não está atrás, mas à frente. Contudo, a história não está aí para provar que o cristianismo faliu? Ao contrário, responde o profeta, o cristianismo não só faliu, como ainda não foi inteiramente experimentado. Na verdade, ainda não amadureceu em todas as virtualidades. Por isso mesmo, Tolstói ataca a intelectualidade moderna por pretender julgar o cristianismo a partir de um conceito pagão de vida. Ora, isso é julgar o superior a partir do inferior. Julgar o campanário olhando para o alicerce, segundo suas próprias palavras. Para Tolstói, o cristianismo não é uma doutrina abstrata para se saber, mas uma proposta prática para se viver. Parafraseando uma célebre tese de Marx, a fé não pode se contentar em interpretar o mundo, mas deve, isto sim, mudá-lo. Daí o subtítulo original ao livro em estudo. O cristianismo apresentado não como uma doutrina mística, mas como uma moral nova. Por isso mesmo, para nosso autor, a mensagem evangélica não é coisa de igreja, mas coisa comum de todos. É patrimônio da humanidade, que na verdade, e em seu prejuízo, dele faz pouco caso. Não se trata, pois, de uma moral meramente corporativa, mas realmente universal, pois que foi anunciada no mundo e para o mundo. Por isso, também, ela não se dirige somente ao indivíduo, mas a toda a sociedade. Isso vale inclusive no que tange às supremas exigências do Sermão da Montanha, à condição, porém, de não transformá-la numa nova jurisprudência, mas também de não reduzi-las a simples figuras de linguagem. Nesse sentido, o pensamento tolstoiano contribui para destruir o monopólio eclesiástico ou clerical do Evangelho, a fim de colocar este livro de vida nas mãos de todos e, assim, universalizá-lo. Do ponto de vista teológico, pode-se levantar uma pergunta. Será que a concepção tolstoiana da fé não sofreu aí um processo de desescatologinação radical, ficando assim reduzida à ética? Certamente, o reino está em nós, mas não está também para além de nós? E não é nessa última dimensão que está o segredo da força ética profética do cristianismo, impedindo de cair no simples moralismo? Agora, do ponto de vista especificamente político, a palavra de Tolstói não é menos instrutiva. É preciso dizer que, frente à sociedade, ele se situa numa perspectiva assumidamente socialista. Em seu ensaio, Ao Povo Trabalhador, defendeu a propriedade comum da terra e escreveu um trabalho, infelizmente inacabado, precisamente sobre o socialismo. Contudo, sua concepção de socialismo era muito mais revolucionária que a de tantos autoproclamados revolucionários de ontem e de hoje. Em primeiro lugar, Tolstói acha decisivas as questões ético-religiosas de que é prova o próprio livro em análise. Acusa os revolucionários de só se preocuparem com as condições externas, esquecendo que são eles mesmos que devem começar a mudar de vida. Devem começar por vencer a contradição em que vivem, a qual lhe permite gozar dos benefícios do sistema, ao mesmo tempo em que nutrem o desejo de derrubá-lo. E isso vale naturalmente também e sobretudo para os liberais. É dizer que Tolstói se preocupava sobretudo com as condições subjetivas da revolução. Por falta dessas condições, previu aquilo que se tornou fenômeno no socialismo comunista, um grau de repressão muito maior que o anterior. Também nesse sentido ele foi profeta. Em seguida, deu muita importância às questões culturais. Para Tolstói, a revolução começava nas consciências. Ela constituía, antes de tudo, um imperativo ético de justiça e, mais radicalmente ainda, de verdade. Sabemos de sua imensa atividade no campo da promoção da educação popular. Para a difusão de edições populares, chegou a fundar uma casa editora, o Mediador. Sua orientação educativa era claramente anti-autoritária. Consiste para ele em desenvolver a liberdade das pessoas, despertá-las da hipnotização governamental e social. Trata-se, enfim, na linguagem de hoje,
de dar-lhes condições de se desalienarem e, em positivo, de se conscientizarem. Nesse campo, sua atividade literária foi vastíssima. Escreveu desde catecismos, comentários ao Evangelho, até tratados pedagógicos, como sobre a instituição popular, os jovens do campo devem aprender de nós a escrever ou nós deles, título já de per si extremamente significativo. A escola de Jasna e outros mais. Vê-se de imediato, como em tudo isso, Tolstói mostrou-se um precursor de Freire em sua Pedagogia do Oprimido, e também de Illich, na medida em que questionou a validade do sistema oficial de ensino, reputando-o um meio de submetimento das consciências ao sistema vigente. Por fim, Tolstói apresenta um lado surpreendentemente ecologista. Pronunciou-se contra o progresso técnico indiscriminado, fez o elogio do amor à terra e da vida ligada à natureza, propôs o vegetarianismo, fez oposição à caça de animais, enfim, considerava que todo ser vivo tem o direito de viver. Tolstói profeta, convertei-vos. O que propõe finalmente o autor de O Reino de Deus está em vós? Nenhum sistema social muito definido. Como o profeta que é, ele simplesmente grita: convertei-vos, senão todos perecereis. Tolstói pede a mudança de vida de cada um. A revolução não é para depois, é para já. Arranca da vida de cada um. A saída que indica o profeta é, pois, a entrada do reino que vem chegando. Ora, no portão de acesso ao reino está escrito com letras de fogo: convertei-vos, pois o reino está próximo. Nisso, Leão Tolstói só tem de par outro profeta, este também de Juba, Leão Bloy. Mas cuidado, esse individualismo ético-profético não é em absoluto um fechamento sobre si, mas antes um compromisso pessoal com o outro, com a sociedade. É um individualismo aberto, solidário com os outros, que alguns poderiam chamar de personalismo. Nesse sentido, Tolstói se comporta como todo profeta. Devolve cada um a sua responsabilidade. A liberdade pessoal não se delega. Ela se exerce em primeira pessoa. Ora, só os livres podem construir a sociedade dos livres. Como para Cristo, o que dá urgência ao apelo da conversão é o agudo sentido do kairos. Completaram-se os tempos. O reino de Deus está às portas. Os tempos estão maduros e está na hora de acordar. Nisso, Tolstói emerge como um profeta verdadeiramente apocalíptico. Ele anuncia a iminência do mundo novo. Os campos já estão brancos para a ceifa, e quando o fruto está maduro, mete-se-lhe a foice, pois é tempo da colheita. Portanto, chegou a hora. Tolstói assume aqui um tom apocalíptico. A casa está pegando fogo e não há mais tempo de se perguntar se é preciso sair ou não. O navio afunda e urge lançar mãos do salva-vidas antes de afundar com ele. Os pintinhos já não podem mais ficar no ovo e para sair já rompem a casca com o bico. São as comparações que Tolstói usa para mostrar que os tempos estão maduros para uma nova sociedade não violenta, livre e igualitária. Efetivamente, está convencido de que a consciência humana amadureceu, pois admite um progresso na compreensão das exigências do cristianismo. Inicialmente, só o profeta e uma minoria de discípulos, por via da intuição, compreenderam certas verdades, mas estas vão ganhando as maiorias mediante a experiência e acabam pouco a pouco se impondo. Ora, as mais altas exigências do Sermão da Montanha, como o preceito da não resistência ao mal com o mal, se impõem cada vez mais, a partir das próprias experiências históricas, como o caminho certo para uma sociedade mais elevada que a anterior. Tolstói percebe que um crescimento de consciência nessa direção, embora as práticas ainda marquem um passo. Vê um sinal disso no fato de que a sociedade atual, que vive ainda segundo o conceito pagão de vida, sente agudamente a contradição entre sua vida pagã de opressão e a sua consciência cristã de fraternidade. Acha mesmo que os próprios ricos e poderosos já têm vergonha de gozar de seus privilégios e procuram escondê-los o quanto podem. Da parte da sociedade em geral, cresce o desprestígio dos grandes. Não estaríamos aqui diante de sinais indicadores de que o processo histórico da dissolução da violência estatal e do militarismo
já se iniciou no ponto de vista cultural, ou seja, no campo de vista da sensibilidade ética? É verdade, e ele o sabe, essa consciência ainda é coisa de uma minoria profética, mas pode despertar os outros. E este seu livro já não representa um despertador eficaz dessa nova fase da história? Mas em que consiste precisamente a conversão a que convoca Tolstói? Essencialmente nisso: dizer a verdade, não mentir, pois só assim, acredita, se rompe o círculo da metafísica da hipocrisia, em que está enredado o mundo moderno. O apelo de Tolstói é este: viver à luz da verdade, sem máscaras. Ele acredita que, assim, à força da verdade, as relações na sociedade se transformarão. Por isso, pôs no frontispício do livro esta outra máxima: e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Certamente que isso só é insuficiente para mudar uma sociedade. Parece pouco, mas é um ato inaugural de toda mudança autêntica, pois irrompe no núcleo ético da verdadeira prática política. E não é sem efeitos concretos, como se pode ver nos dissidentes russos, como Solzhenitsyn, que na Ética da Verdade tiveram em Tolstói o modelo de profeta, porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem ofuscá-la. Oxalá o profético livro de Tolstói possa lançar sobre nossa triste e degradada realidade sua provocante luz ético-libertadora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo. Alguém pagou alto pelo nosso resgate. Não vos torneis escravos dos homens. O reino de Deus está em vós. Ou, o cristianismo apresentado não como uma doutrina mística, mas como uma moral nova. Prefácio. Em 1844 escrevi um livro, intitulado Em que consiste a minha fé, no qual, de fato, expus todas as minhas crenças. Manifestando minha maneira de compreender a doutrina do Cristo, não disse porque considero como heresia aquela religião oficial chamada cristianismo. Esta difere, em minha opinião, daquela de Cristo em muitos pontos, entre os quais constatei, antes de tudo, a supressão do mandamento que nos proíbe opormos-nos ao mal com a força. Mais do que qualquer outro, este desvio de doutrina é uma prova evidente do quanto a Igreja oficial havia desnaturado os princípios de Cristo. Eu, aliás, como tantas outras pessoas, era bem pouco informado sobre o que, nos tempos antigos, fora feito, dito ou escrito a respeito desta tão importante questão, a da não resistência ao mal. Saiba, porém, o que disto pensavam os padres da Igreja, como Orígenes, Tertuliano e tantos outros. Não ignorava sequer que existiam e existem ainda certas seitas chamadas menonitas, ernutos, quakers, que rejeitam o serviço militar e não admitem que os cristãos portem armas. Mas eu sabia tudo isso de forma por demais imperfeita, para poder aprofundar e esclarecer por completo este assunto. Como esperava, meu livro não foi autorizado pela censura russa. Mas, graças, talvez à minha fama, graças também, sem dúvida, ao interesse que despertavam essas questões, meu trabalho fez um grande sucesso na Rússia e inúmeras traduções foram feitas no exterior. Isso provocou, assim, interessantes comunicados em apoio à minha tese, além de uma longa série de críticas. Esse choque de ideias, somado aos últimos acontecimentos históricos, esclareceu-me muito dos pontos que haviam permanecido obscuros e me conduziu a novas conclusões, sobre as quais me estenderei dentro em pouco. Antes de mais nada, direi poucas palavras sobre os comunicados que me foram feitos a respeito da não resistência ao mal. Alongar-me-ei, então, sobre os comentários que esta questão provocou, por parte dos críticos eclesiásticos ou leigos, e terminarei com as conclusões que me parecem derivar deste estudo e dos últimos acontecimentos históricos. Capítulo 1. A doutrina da não resistência ao mal com a violência tem sido ensinada pela minoria dos homens desde a origem do cristianismo. Os primeiros comentários provocados por meu livro foram-me endereçados por quakers americanos, dando-me ciência de sua absoluta concordância de pontos de vista quanto à ilegitimidade para o cristão de qualquer guerra e de qualquer violência. Os quakers me comunicaram detalhes interessantes sobre sua seita, que há mais de 200 anos pratica a doutrina de Cristo em relação à não resistência ao mal com a violência. Simultaneamente,
Enviavam-me seus jornais, folhetos e livros que tratavam desta questão. Para eles, indiscutível desde há muito, e demonstravam o erro da doutrina da Igreja que admite as penas capitais e a guerra. Após provarem, com uma longa série de argumentos, fundamentados em experiências, que a religião edifica sobre a concórdia e o amor ao próximo, não poderia admitir a guerra, isto é, a mutilação e o homicídio, os quakers afirmam que nada contribui tanto para obscurecer a verdade do Cristo e a impedi-la de se difundir no mundo, quanto o não reconhecimento deste princípio por parte dos homens que se dizem cristãos. E mais, a doutrina de Cristo, que penetrou na consciência dos homens, não por meio dos ferros nem da violência, mas pela não resistência ao mal, pela resignação, pela humildade e pelo amor. Só pode ser difundida no mundo através do exemplo da concórdia e da paz entre seus seguidores. O cristão, conforme os ensinamentos do próprio Deus, não pode ser guiado em suas relações com o próximo senão pelo amor. Assim, não pode existir autoridade alguma capaz de constrangê-lo a agir contrariamente aos ensinos de Deus e ao próprio espírito do cristianismo. A regra da necessidade do Estado não pode obrigar à traição da lei de Deus, exceto para aqueles que, por interesse da vida material, procuram conciliar o inconciliável. Mas para o cristão que crê firmemente que a salvação reside na prática da doutrina de Cristo, esta necessidade não pode ter qualquer importância. A história dos Quakers e o estudo de suas obras dos trabalhos de Fox e Penn, e sobretudo dos livros de Diamond, demonstraram que a impossibilidade de conciliar o cristianismo com a guerra e a violência foi não apenas reconhecida desde há muito, mas também tão nítida e indiscutivelmente provada que não se pode compreender esta união impossível da doutrina de Cristo com a violência, que foi e continua a ser pregada pelas igrejas. Além das informações recebidas dos Quakers, obtive na mesma época e também vindos da América pormenores de uma fonte, para mim, absolutamente desconhecida, a respeito do mesmo assunto. O filho de William Lloyd, o famoso defensor da liberdade aos negros, escreveu-me afirmando que encontrara, em meu livro, as ideias expressas por seu pai em 1848 e, supondo que me interessaria constatá-lo, enviou-me o texto de um manifesto ou declaração intitulada Não Resistência, escrita por seu pai há mais de 50 anos. Esta declaração originou-se das seguintes circunstâncias. William, em 1838, ao examinar, numa associação americana para o restabelecimento da paz entre os homens, os meios adequados para fazer cessar a guerra, chega à conclusão que a paz universal não se pode erigir senão sobre o reconhecimento público do mandamento da não resistência ao mal com a violência. Em toda sua amplitude, como praticam os Quakers, com os quais Harrison mantinha relações de amizade. Chegando a esta conclusão, ele redige e propõe a esta associação a declaração abaixo, que foi subscrita em 1838 por vários membros da sociedade criada. Boston, 1838. Nós, abaixo assinado, acreditamos ter o dever, para conosco e para com a causa tão cara aos nossos corações, para com o país em que vivemos e para com o mundo inteiro, de proclamar a nossa fé, expressando os princípios que professamos, a finalidade por nós buscada e os meios que temos a intenção de usar para chegar a uma revolução benéfica, pacífica e geral. Eis os nossos princípios. Não reconhecemos qualquer autoridade humana. Não reconhecemos senão um só rei legislador, um juiz e líder da humanidade. Nossa pátria é o mundo inteiro. Nossos compatriotas são todos os homens. Amamos todos os países como nosso próprio país, e os direitos de nossos compatriotas não nos são mais caros do que os de toda a humanidade. Por isto, não admitimos que o sentimento de patriotismo possa justificar a vingança de uma ofensa ou de um mal feito ao nosso país. Reconhecemos que o povo não tem o direito de se defender dos inimigos externos, nem de atacá-los. Reconhecemos ainda que os indivíduos isolados não podem ter esse direito em suas relações recíprocas, não podendo a unidade ter direitos maiores do que os da coletividade. Se o governo não deve se opor aos conquistadores estrangeiros que visam a ruína de nossa pátria e a destruição de nossos concidadãos, da mesma forma não pode opor a violência aos indivíduos que ameaçam a tranquilidade e a segurança pública. A doutrina ensinada pelas igrejas de que todos os países da Terra são criados e aprovados por Deus e de que as autoridades que existem nos Estados Unidos, na Rússia, na Turquia, emanam da sua vontade,
não é apenas estúpida, como também blasfematória. Esta doutrina representa nosso Criador como um ser parcial, que estabelece e encoraja o mal. Ninguém pode afirmar que as autoridades existentes, em qualquer país que seja, ajam com seus inimigos segundo a doutrina e o exemplo de Cristo. Nem mesmo seus atos podem ser agradáveis a Deus. Não podem, portanto, ter sido estabelecidos por Ele, e devem ser derrubados, não pela força, mas pela regeneração moral dos homens. Não reconhecemos como cristãs e legais não apenas as guerras, ofensivas ou defensivas, mas também as organizações militares, quaisquer que sejam, arsenais, fortalezas, navios de guerra, exercícios permanentes, monumentos comemorativos de vitórias, troféus, solenidades de guerra, conquistas através da força, enfim. Reprovamos igualmente, como anticristãs, qualquer lei que nos obrigue ao serviço militar. Em consequência, consideramos impossível para nós não apenas qualquer serviço ativo no exército, mas também qualquer função que nos dê a missão de manter os homens no bem, pela ameaça de prisão ou de condenação à morte. Excluímos-nos então de todas as instituições governamentais, repelimos qualquer política e recusamos todas as honrarias e todos os cargos humanos. Não nos reconhecendo o direito de exercer funções nas instituições governamentais, recusamos também o direito de eleger para estes cargos outras pessoas. Consideramos que não temos o direito de recorrer à justiça para nos fazer ser restituído o que foi tirado, e acreditamos que, ao invés de fazer uso da violência, estamos obrigados a deixar também um manto àquele que nos roubou a veste. Preconizamos que a lei criminal do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, foi anulada por Jesus Cristo e que, segundo o Novo Testamento, todos os fiéis devem perdoar seus inimigos em todos os casos, sem exceção, e não se vingar. Extorquir dinheiro à força, prender, mandar para a cadeia ou condenar à morte não se constitui, evidentemente, em perdão, e sim em vingança. A história da humanidade está cheia de provas de que a violência física não contribui para o reerguimento moral e de que as más inclinações do homem somente podem ser corrigidas através do amor, de que o mal não pode desaparecer senão por meio do bem, de que não se deve contar com a força do próprio braço para se defender do mal, de que a verdadeira força do homem está na bondade, na paciência e na caridade, de que só os pacíficos herdarão a terra e de que aqueles que, com a espada ferirem, pela espada perecerão. Por isso, tanto para garantir com mais segurança a vida, a propriedade, a liberdade e a felicidade dos homens, quanto para seguir a vontade daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aceitamos de todo o coração o princípio fundamental da não resistência ao mal por meio do mal, porque acreditamos firmemente que este princípio, que atende a todas as circunstâncias possíveis de nossa existência e ao mesmo tempo exprime a vontade de Deus, deve finalmente triunfar. Não pregamos uma doutrina revolucionária. O espírito da doutrina revolucionária é um espírito de vingança, de violência e de morte, sem temor a Deus e sem respeito pela personalidade humana. E não queremos nos deixar penetrar senão pelo Espírito de Cristo. Nosso princípio fundamental de não resistência ao mal por meio do mal não nos permite insurreições, nem rebeliões, nem violências. Submetemo-nos a todas as regras e a todas as exigências do governo, exceto aquelas que sejam contraditórias aos mandamentos do Evangelho. Não resistiremos de outra forma a não ser submetendo-nos passivamente às punições que poderão ser infligidas devido à nossa doutrina. Suportaremos todas as agressões sem deixar de, pelo nosso lado, combater o mal, onde quer que o encontremos, no alto ou embaixo, no terreno político, administrativo ou religioso, e procuraremos atingir, servindo-nos de todos os meios possíveis, a fusão de todos os reinos terrestres num só reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Consideramos como verdade indiscutível que tudo aquilo que seja contrário ao Evangelho deve ser definitivamente destruído. Acreditamos, como o profeta, que virá um tempo em que as espadas serão transformadas em relhas e as lanças em foices, e que devemos trabalhar sem demora na medida de nossas forças para a concretização dessa profecia. Em consequência, aqueles que fabricam, vendem ou servem de armas contribuem para os preparativos da guerra e se opõem pela mesma razão ao poder pacífico do Filho de Deus na terra. Após a exposição de nossos princípios, dizemos agora de que todo modo esperamos alcançar nosso objetivo. Esperamos vencer por meio da loucura da pregação. Procuraremos difundir nossas ideias entre todos os homens, pertençam eles a qualquer nação, religião ou classe social. Para tanto, organizaremos palestras públicas, difundiremos programas e opúsculos, constituiremos sociedades e enviaremos petições a todas as autoridades públicas. Em sumas, empenhar-nos-emos
com todos os meios de que dispusermos para produzir uma revolução radical nas opiniões, nos sentimentos e nos costumes da nossa sociedade, em tudo o que concerne à ilegitimidade da violência contra os inimigos internos ou externos. Empreendendo esta grande obra, compreendemos perfeitamente que nossa sinceridade talvez nos prepare cruéis provações. Nossa missão pode nos expor a muitos ultrajes e a muitos sofrimentos e também à morte. Seremos incompreendidos, ridicularizados e caluniados. Uma tempestade se erguerá contra nós. O orgulho e a hipocrisia, a ambição e a crueldade, os chefes de Estado e os poderosos, tudo pode se voltar contra nós. Não foi de outro modo tratado o Messias que procuramos imitar na medida de nossas forças. Mas tudo isso não nos amedronta. Não colocamos nossa esperança nos homens, mas no nosso Senhor Onipotente. Se recusamos qualquer proteção humana é porque temos para nos sustentar apenas a nossa fé, mais poderosa do que tudo. Nós nos maravilharemos com as provações e ficaremos felizes por haver merecido poder compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Assim, então, entregaremos nossas armas a Deus, confiantes em sua palavra de que aquele que abandonar os campos e casas, irmão, mãe, pai, mulher e filhos para seguir a Cristo, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Acreditando firmemente, apesar de tudo que poderia cair sobre nós, no indubitável triunfo, em todo o mundo, dos princípios expostos nessa declaração, aqui pomos nossas assinaturas confiando no bom senso e na consciência dos homens, mas ainda mais no poder divino ao qual nos reportamos. Posteriormente a essa declaração, Henryson fundou a Sociedade de Não Resistência, uma revista intitulada Não Resistente, na qual expunha a própria doutrina em toda a sua importância e com todas as suas consequências, tal como formulada em sua declaração. Informações quanto ao destino dessa sociedade e desta revista me foram fornecidas pela excelente biografia de Henryson, em 4 volumes, escrita por seu filho. Nem a sociedade nem a revista tiveram grande duração. A maior parte dos colaboradores de Henryson no trabalho de libertação dos negros renunciou a prosseguir nessa campanha, receando indispor os adeptos da mesma com os princípios radicais da revista. Assim, sociedade e revista não tardaram a desaparecer. Poder-se-ia crer que a profissão de fé de Henryson, de tão grande eloquência, tivesse forçosamente impressionado fortemente o público e, tornando-se conhecida no mundo inteiro, fosse objeto de profundo exame. Nada de parecido aconteceu. Ela não só é desconhecida na Europa, mas também quase que ignorada pelos americanos que, entretanto, professam um culto profundo à memória de Henryson. A mesma indiferença estaria reservada a um outro defensor do princípio da não resistência ao mal com a violência, o americano Bailou, morto recentemente, e que, durante 50 anos, lutou por essa doutrina. Para demonstrar o quanto tudo o que se refere a esta questão é ignorado, citarei o filho de Henryson. A minha pergunta relativa aos adeptos sobreviventes da sociedade não resistente respondeu-me que essa sociedade se havia dissolvido e que não mais existia partidário algum dessa doutrina, quanto lhe constava. Ora, no momento em que me escrevia, vivia ainda em Hopedale, Massachusetts, Bailou, que havia colaborado com a obra de Henryson e dedicado 50 anos de sua vida à propaganda falada e escrita na doutrina da não resistência. Mais tarde recebi uma carta de Wilson, discípulo e colaborador de Bailou, e entrei em contato com o próprio Bailou. Escrevi. Respondeu-me e enviou-me suas obras. Eis um trecho. Jesus Cristo é meu Senhor e meu patrão, disse Bailou, em um de seus estudos que demonstra a inconsequência dos cristãos que admitem o direito de defesa e da guerra. Prometi abandonar tudo, e a ele seguir até a morte, na alegria ou na dor. Mas sou cidadão da República Democrática dos Estados Unidos, a qual prometi ser fiel e sacrificar minha vida, se for o caso, pela defesa de sua Constituição. O Cristo me ordena que faça aos outros aquilo que desejo que seja feito a mim mesmo. A Constituição dos Estados Unidos exige de mim que faça 2 milhões de escravos, na época escravos. Hoje pode-se francamente colocar em seu lugar os operários. Exatamente, eu constataria que fosse feito comigo mesmo, isto é, ajudar a mantê-los na escravidão. Isto não me perturba. Continuo a eleger, ou a me fazer eleger, ajudo a gerir os negócios do Estado. Estou também inteiramente pronto para aceitar qualquer cargo governamental. E isso não me impede de ser cristão. Continuo a praticar minha religião,
não encontro a menor dificuldade de cumprir ao mesmo tempo com meus deveres para com Cristo e o Estado. Jesus Cristo me proíbe resistir àqueles que cometem o mal e arrancar-lhe olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, vida por vida. O Estado exige de mim exatamente o contrário e constrói sua defesa contra os inimigos internos e externos sobre o patíbulo, sobre o fuzil e sobre a espada. E o país é amplamente provido de forças, arsenais, navios de guerra e soldados. Não existe meio de destruição que pareça caro demais. E achamos muito fácil praticar o perdão das ofensas, amar nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Temos para isto um clero permanente, que reza por nós e invoca as bênçãos de Deus sobre nossas santas carnificinas. Vejo perfeitamente tudo isso, a contradição entre a doutrina e os atos, e continuo a praticar a minha religião e a servir o país, e me glorifico por ser ao mesmo tempo um cristão e um servo devoto e fiel do governo. Não quero admitir esse louco conceito de não resistência ao mal. Não posso renunciar à minha parcela de influência e abandonar o poder apenas aos homens imorais. A Constituição diz: o governo tem o direito de declarar a guerra, e disto estou convencido e também aprovo, e juro ajudá-lo, e nem por isso deixo de ser cristão. Também a guerra é um dever cristão. Não será talvez praticar um ato cristão matar centenas de milhares dos próprios semelhantes? Violentar mulheres, destruir e incendiar cidades e cometer toda espécie de crueldade? É tempo de abandonar todo esse sentimentalismo pueril. Eis o verdadeiro meio de perdoar as ofensas e amar os nossos inimigos, porque, sendo feitos em nome do amor, nada é mais cristão do que estes massacres. Em outro opúsculo intitulado Quantos Homens São Necessários para Transformar um Crime num Ato Justo, diz: um homem sozinho não deve matar. Se ele matou, é um réu, um homicida. 2, 10, 100 homens, se matarem, serão também homicidas. Mas o Estado ou o povo podem matar quanto queiram, e seu ato não será um homicídio, e sim uma ação gloriosa. Trata-se somente de reunir o maior número possível de pessoas e a matança de dezenas de homens se transforma numa ocupação inocente. E quantos homens são necessários para isso? Eis a questão. O indivíduo não pode roubar e saquear, mas um povo inteiro pode. Por que 1, 10, 100 homens não devem infringir as leis de Deus enquanto uma grande quantidade pode? Eis agora o Catecismo de Bailou, composto para seus fiéis. Catecismo de não resistência. Pergunta: de onde foi tirada a expressão não resistência? Resposta: da frase não resistai ao mal. O que exprime essa expressão? Exprime uma alta virtude cristã ensinada por Cristo. Devemos aceitar a expressão da não resistência em seu sentido mais amplo, ou seja, que ela significa que não devemos opor qualquer resistência ao mal? Não, ela deve ser compreendida no sentido exato do mandamento de Cristo, isto é, não pagar o mal com o mal. É preciso resistir ao mal com todos os meios justos, mas não por meio do mal. De onde se deduz que Cristo tem ordenado a não resistência nesse sentido? Das palavras que ele pronunciou a respeito. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu vos digo, não te oporás ao malvado. Assim, se alguém te bate na face direita, oferece-lhe a esquerda. E se alguém quer brigar contigo e tirar-te o manto, deixa-lhe também a veste. De que fala o Cristo ao dizer, ouviste o que foi dito? Dos patriarcas e dos profetas, e do que eles disseram, e que está escrito no Antigo Testamento, que os israelitas chamam geralmente de a lei dos profetas. A que mandamento o Cristo faz alusão com as palavras vos foi dito? Ao mandamento com o que Noé, Moisés e outros profetas dão o direito de fazer um mal pessoal àqueles que vos fizeram mal, para punir e para suprimir as más ações. Cite estes mandamentos. Quem versa o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue versado. Quem ferir a outro e causar sua morte será morto. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Se um homem golpear um ser humano, quem quer que seja, deverá morrer. Se um homem ferir o próximo, desfigurando-o, como ele fez, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Juízes investigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha falsa e tiver caluniado seu irmão,
Então vós a tratareis, conforme ela própria maquinava tratar seu próximo. Que teu olho não tenha piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eis os mandamentos de que falava Jesus. Noé, Moisés e os profetas ensinam que aquele que mata, mutila ou martiriza seu semelhante pratica o mal. Para se opor a este mal e para suprimi-lo, querem que aquele que praticou seja punido com a morte, com a mutilação ou com qualquer outro castigo. Querem pagar ofensa com ofensa, homicídio com homicídio, sofrimento com sofrimento, o mal com o mal. Mas Cristo desaprova tudo isso. Eu vos digo, não vos oponhais ao mal. Não pagueis ofensa com ofensa, nem mesmo se deveis suportá-lo novamente, escreve ele no Evangelho. O que era lícito está proibido. Tendo compreendido que gênero de resistência ensinavam Noé, Moisés e os profetas, sabemos igualmente o que significa não resistência ensinada por Cristo. Admitiam os antigos a resistência à ofensa com ofensa? Sim, mas Jesus a proibiu. O cristão não tem, em caso algum, o direito de tirar a vida ou de atingir com o castigo aquele que lhe fez o mal. Pode ele matar ou ferir para se defender? Não. Pode ele levar acusações diante dos tribunais para obter a punição do ofensor? Não, porque o que ele faz por intermédio dos outros é o que realmente faz. Pode ele combater um exército contra os inimigos de fora ou contra os rebeldes internos? Não, é claro. Ele não pode tomar qualquer parte na guerra, nem mesmo na organização da guerra. Não pode usar armas mortais, não pode resistir à ofensa com a ofensa, seja sozinho ou unido a outros, haja por si ou por intermédio do outros. Pode ele voluntariamente reunir e armar soldados para o serviço do Estado? Ele não pode fazer nada disso se quiser ser fiel às leis do Cristo. Pode ele, com benevolência, dar dinheiro ao governo, que é sustentado pelas Forças Armadas, pela pena de morte e pela violência? Não. A menos que este dinheiro não se destine a um objetivo em especial, justo, por si mesmo, e cujos fins e meios sejam bons. Pode ele pagar impostos a tal governo? Não. Ele não deve voluntariamente pagar impostos, mas não deve resistir ao recolhimento de impostos. O imposto decretado pelo governo é recolhido independentemente da vontade de contribuintes. O homem não pode escapar dele sem recorrer à violência, e o cristão, não podendo usar de violência, deve abandonar a sua propriedade às arrecadações do poder. Pode um cristão ser eleitor, juiz ou agente do governo? Não. A participação nas eleições, na justiça, na administração, nos faz participar da violência governamental. Qual o princípio, qual a principal virtude da doutrina da não resistência? A possibilidade de cortar o mal pela raiz em nosso próprio coração, assim como no de nossos semelhantes. Essa doutrina reprova o que perpetua e multiplica o mal no mundo. Aquele que ataca seu próximo, ou que defende e provoca sentimentos de ódio, origem de todo o mal. Ofender o próximo, porque ele nos ofendeu, com o propósito de repelir o mal, é reprovar uma má ação e despertar, ou pelo menos liberar, e encorajar o demônio que pretendemos repelir. Satanás não pode ser expulso por Satanás, a mentira não pode ser purificada pela mentira, e o mal não pode ser vencido pelo mal. A verdadeira não resistência é a única resistência ao mal. Ela degola o dragão, destrói e faz desaparecer por completo os maus sentimentos. Mas se a ideia da doutrina é justa, ela é, afinal, exequível, tão exequível como todo o bem ordenado pela Sagrada Escritura. O bem, para ser feito em qualquer circunstância, exige renúncia, privações, sofrimentos e, em casos extremos, o sacrifício da própria vida. Mas aquele que preza mais sua vida do que o cumprimento da vontade de Deus já está morto para a única vida verdadeira. Tal homem, querendo salvar sua vida, perdê-la-á. Ademais, em geral, onde a não resistência requer o sacrifício de uma só vida ou de alguma felicidade essencial à vida, a resistência requer milhares de sacrifícios semelhantes. A não resistência conserva, a resistência destrói. É muito menos perigoso agir com igualdade do que com injustiça, suportar a ofensa do que resistir a ela com violência. Em nossa vida atual, isto é também mais seguro. Se todos os homens se abstivessem de resistir ao mal, como a felicidade reinaria sobre a terra. Mas se somente alguns agissem deste modo, o que seria deles?
Ainda que um só homem agisse assim e que todos os outros concordassem em crucificá-lo, não seria mais glorioso para ele morrer pelo triunfo do amor do que viver e carregar a coroa dos Césares encharcada com o sangue dos imolados? Mas, fosse um só homem ou fossem 1000 homens a haver decidido não resistir ao mal com o mal, estivesse ele entre os bárbaros ou entre os selvagens, estaria muito mais livre da violência do que com aqueles que se apoiam na violência. O bandido, o assassino, o ladino, deixá-lo-iam em paz, dando preferência aos que resistem com armas. Aquele que golpeia com a espada perecerá pela espada, enquanto aqueles que buscam a paz, que vivem irmãmente, que perdoam e esquecem as ofensas, desfrutam habitualmente de paz durante a vida e serão abençoadas após a morte. Se então todos os homens observassem o mandamento da não resistência, não haveria mais ofensa nem delito. Se, por pouco que fosse, eles fossem a maioria, estabeleceriam logo o poder do amor e da benevolência também sobre os ofensores, sem nunca usar a violência. Se fossem apenas uma minoria importante, sempre exercitariam uma tal ação moralizadora e regeneradora sobre a humanidade, que todos os castigos cruéis seriam anulados, a violência e o ódio cederiam lugar à paz e ao amor. E ainda que não fossem senão uma pequena minoria, raramente teriam que sofrer algo pior do que o desprezo do mundo. E entretanto o mundo, sem se aperceber e sem ser agradecido, tornar-se-ia progressivamente melhor e mais sábio, em consequência da influência desta pequena minoria oculta. Mesmo admitindo que alguns membros dessa minoria fossem perseguidos até a morte, estas vítimas da verdade deixariam atrás de si uma doutrina já consagrada pelo sangue e martírio. A paz esteja com aqueles que procuram a paz, e que o amor vencedor permaneça a herança imorredoura de todas as almas que se submetem livremente à lei do Cristo. Não resistirá ao mal com a violência. Durante 50 anos, Bailão escreveu e publicou livros que se referiam sobretudo à não resistência. Nessas obras, notáveis pela lucidez de pensamento e pela beleza do estilo, a questão é examinada sobre todos os ângulos possíveis. Ele faz da observância deste mandamento um dever para todo cristão que crê na Bíblia como uma revelação divina. Passa em revista todas as objeções, tanto as tratadas no Antigo e no Novo Testamento, como, por exemplo, a expulsão dos mercadores do templo, quanto às independentes da Escritura, e as refuta vitoriosamente, mostrando o sentido prático da não resistência. Assim, um capítulo inteiro de sua obra é dedicado ao exame de casos especiais. Reconhece que um só caso, no qual a não resistência não pudesse ser admitido, bastaria provar a falsidade desta regra. Mas examinando essas ocasiões excepcionais, demonstra que exatamente então é útil e sábio conformar-se a este preceito. Digo tudo isto para melhor mostrar o interesse evidente que tem esses trabalhos para o cristão. Pareciam que devessem conhecer a missão de Bailão e ter admitido ou refutado os princípios. Mas não é assim. Mais ainda do que meu relacionamento com os Quakers, a obra de Harrison, a Sociedade da Não Resistência por ele fundada, e sua declaração provaram-me que, desde há muito, foi constatada a derrogação do cristianismo do Estado à lei do Cristo, sobre a questão de não se opor ao mal com a violência, e que muitas pessoas trabalharam e trabalham ainda para demonstrar esta evidência. Bailão confirma que, ainda mais essa opinião. Mas o destino de Harrison e sobretudo o destino de Bailão, desconhecido por todos, apesar dos 50 anos de trabalho obstinado e incessante, convenceram-me de que existe uma espécie de conspiração do silêncio tácita, mais formal, contra todas essas tentativas. Bailão morreu em agosto de 1890, e um jornal americano que traz um título cristão dedicou-lhe um artigo necrológico. Nessa oração fúnebre laudatória foi dito que Bailão era o chefe espiritual da comunidade, que pronunciou de 8 a 9 mil sermões, uniu em matrimônio 1000 casais e escreveu cerca de 500 artigos e estudos. Mas nenhuma só palavra foi pronunciada a respeito da missão a qual dedicou a vida. Nem a palavra não resistência foi mencionada. Como tudo o que pregam os Quakers há 200 anos, como a obra de Harrison, sua declaração, a fundação de sua sociedade, de sua revista, parece que também os trabalhos de Bailão nunca existiram. Como exemplo admirável desta ignorância das obras que visam explicar a não resistência e confundir aqueles que não reconhecem este mandamento,
pode-se citar o destino do livro tcheco, que só recentemente foi conhecido e ainda não publicado. Pouco depois da publicação da tradução alemã de meu livro, recebi uma carta de um professor da Universidade de Praga, que me dava a conhecer a existência de uma obra inédita do tcheco Kleczynski, do século XV, intitulada Rede da Fé. Nessas obras, dizia-me o professor, há 4 séculos, a propósito do cristianismo verdadeiro ou falso, as ideias expressas em meu livro, A Minha Religião. Acrescentava meu correspondente que a obra estava prestes a ser publicada pela primeira vez, em língua tcheca, nas Memórias da Academia de Ciências de Pittsburgh. Não conseguindo obter esta obra, procurei tudo o que era sabido a respeito dele e reconheci algumas informações em um livro alemão, que me foi aconselhado pelo mesmo professor de Praga, A História da Literatura Tcheca, de Kneippel. Eis o que diz este último. A rede da fé é doutrina do Cristo, que deve tirar o homem das obscuras profundezas do oceano da vida e das suas mentiras. A verdadeira fé está na crença das palavras de Deus, mas houve um tempo em que os homens consideravam a verdadeira fé uma heresia. É por este motivo que a razão deve mostrar-se em que consiste a verdade, se alguém a ignora. A noite a ocultou dos homens. Estes não mais reconhecem a verdadeira lei do Cristo. Para explicar esta lei, lembrei a organização primitiva da sociedade cristã, organização que hoje seria, diz ele, considerada pela Igreja Romana como uma terrível heresia. Esta igreja primitiva foi o ideal da organização social baseada na liberdade, na igualdade e na fraternidade, que são, até hoje, segundo Keltschnick, os fundamentos do cristianismo. Se a sociedade voltasse à sua doutrina pura, a existência dos reis e dos papas tornar-se-ia inútil. A lei única do amor bastaria para a ordem social. Historicamente, Keltschnick faz começar a decadência do cristianismo no tempo Constantino Magno, que o Papa Silvestre induziu a abraçar o cristianismo sem fazê-lo renunciar aos princípios e costumes pagãos. Constantino, por sua vez, deu ao Papa a riqueza e o poder temporal. Desde aquele tempo, os dois poderes reuniram seus esforços e visaram somente o desenvolvimento e sua grandeza material. Os doutores, os sábios e os padres não mais pensaram em outra coisa senão em subjugar o mundo e em armar os homens uns contra os outros, para a matança e o roubo. Eles fizeram desaparecer para sempre a doutrina evangélica da religião da vida. Keltschnick repele totalmente o direito da guerra e das execuções capitais. Todo guerreiro, ainda que cavalheiro, nada mais é do que um assassino e um bandido. O mesmo é dito no livro alemão, que contém, além de algumas particularidades biográficas e muitas citações da correspondência de Keltschnick. Ciente, então, em que consistia a doutrina, esperei com ansiedade a publicação de A Rede da Fé nas Memórias da Academia. Mas passou-se 1 ano, depois 2 e 3, sem que a obra viesse ao público. Só em 1888 soube que a edição já iniciava, havia sido suspensa. Obtive as provas de tudo que já havia sido composto e encontrei uma obra estupenda em cada parágrafo. Esta obra foi muito bem resumida por Pipin. A ideia fundamental de Keltschnick é o cristianismo, unindo-se ao poder sob Constantino e continuando a desenvolver-se nessas condições. Corrompeu-se por completo e deixou de ser o cristianismo. O título de A Rede da Fé foi dado por Keltschnick a seu livro porque, havendo usado como epígrafe o versículo do Evangelho que conclamava os discípulos a se tornarem pescadores de homens, ele dá sequência a esse paralelo e diz: Cristo, por meio de seus discípulos, envolveu o mundo inteiro na rede da fé. Mas os peixes grandes, tendo rasgado as malhas da rede, escaparam, e pelo buraco que fizeram passaram também os peixes pequenos, de modo que a rede ficou quase vazia. Os peixes grandes que rasgaram a rede são os governantes, imperadores, papas, reis, que, sem abandonar o poder, aceitaram não o cristianismo, mas a sua aparência. Keltschnick ensina a doutrina que foi e é até hoje pregada pelos não resistentes, pelos menonitas, pelos quakers, e no tempo antigo pelo Bogomilos, pelos paulicianos e tantos outros. Ele ensina que o cristianismo, que exige de seus adeptos a resignação, a submissão, a doçura, o perdão das ofensas, que se ofereça à face direita àquele que lhe bateu na esquerda e o amor aos inimigos. Não pode se conciliar com a violência, a condição essencial do poder.
O cristão não só não pode ser comandante ou soldado, mas também não pode sequer fazer parte de qualquer administração. Não pode ser comerciante nem proprietário de terras. Não pode ser senão um artesão ou agricultor. Esse livro é uma das raras obras que escaparam os autos de fé, entre os quais fustigaram o cristianismo oficial. E é isto o que o torna tão interessante. Mas além de seu interesse, esse livro, de qualquer ponto de vista que o examinemos, é um dos mais notáveis produtos do pensamento, tanto pela profundidade das opiniões, como pela extraordinária energia e pela beleza da linguagem popular na qual é escrito. E, no entanto, esse livro permanece como manuscrito há mais de 4 séculos e continua a ser ignorado por todos, exceto pelos especialistas. Seria de esperar-se que esse tipo de obra, a dos Quakers, de Harrison, de Biological Sneak, que afirmam e demonstram, tomando por base o Evangelho, que o mundo entende mal a doutrina do Cristo, provocasse o interesse, a agitação, o murmúrio, as discussões, tanto entre os pastores quanto entre as ovelhas. Referindo-se à própria essência da doutrina cristã, essas obras deveriam ser examinadas e reconhecidas como justas, ou então refutadas e rechaçadas. Mas isto não acontece. O mesmo fato se repete em relação a todas essas obras. Pessoas com as mais diversas opiniões, tanto os fiéis como, e isto é surpreendente, os livres pensadores, todos parecem haver se passado uma palavra de ordem de silenciar a seu respeito. E tudo aquilo que os homens fazem para explicar o verdadeiro sentido da doutrina do Cristo permanece oculto ou esquecido. Entretanto, ainda mais surpreendente é a obscuridade na qual permanecem duas obras, de cuja existência só tomei conhecimento quando da publicação de meu livro. São elas a obra de Diamond on War, sobre a guerra, publicada pela primeira vez em Londres em 1824, e Daniel Musser, sobre a não resistência, escrita em 1864. É verdadeiramente estranho que essas obras tenham permanecido desconhecidas, porque sem falar de seu valor, tratam tanto de teoria da não resistência, quanto de sua aplicação prática na vida e do cristianismo em suas relações com o serviço militar, o que hoje é sobremaneira importante devido ao serviço militar obrigatório. Perguntar-se-á, talvez, qual deva ser a atitude daquele cuja religião é inconciliável com a guerra, mas de quem o governo exige o serviço militar? Esta pergunta parece essencial e o serviço militar obrigatório confere à resposta uma importância especial. Todos ou quase todos os homens cristãos e todos os homens adultos são chamados às armas. Como pode então um homem, na qualidade de cristão, responder a essa exigência? Eis o que responde Diamond. Seu dever é recusar, com doçura, mas firmemente, o serviço militar. Certos homens, sem raciocínio bem definido, concluem: não se sabe bem de que maneira que a responsabilidade pelas medidas governamentais cabe inteiramente àqueles que governam, isto é, que os governantes e os reis decidam o que é bom e o que é mal para seus súditos, e que o dever destes é apenas o de obedecer. Creio que este modo de pensar nada faz senão ofuscar a consciência. Não posso participar dos conselhos do governo, portanto não sou responsável pelos seus delitos. É verdade que não somos responsáveis pelos erros dos governantes, mas somos responsáveis pelos nossos erros, e os cometidos por nossos governantes transformam-se em nossos, se, sabendo que são erros, participarmos de sua execução. Aqueles que acreditam que seu dever é obedecer ao governo e que a responsabilidade dos direitos que cometem recai inteiramente sobre o soberano, estão bastante enganados. Alguns dizem: submetamo-nos nossos atos à vontade alheia, e esses atos não podem ser maus ou bons. Em nossos atos não pode haver o mérito de uma boa ação, nem a responsabilidade de uma má ação, já que são alheios à nossa vontade. Devemos notar que estas mesmas ideias são desenvolvidas nas instruções dadas aos soldados e que devem por eles ser decoradas. Nelas é dito que somente o comandante será responsável pelas consequências de suas ordens, mas isto não é verdade. O homem não pode fugir da responsabilidade dos atos que comete. Eis por quê. Se o comandante ordena matar o filho do nosso vizinho, matar vosso pai, vossa mãe, obedecer-lhe-eis? E se não lhe obedecerdes, todos os raciocínios caem por terra, porque, se há caso em que podeis não obedecer, onde encontrareis o limite até o qual deveis fazê-lo? Não existe para vós outro limite senão aquele estabelecido pelo cristianismo, e respeitá-lo é coisa, ao mesmo tempo, sábia e fácil. Portanto, acreditamos que o dever de cada homem que considere a guerra como inconciliável com sua religião é recusar,
suave, mas firmemente, o serviço militar. Aqueles que assim agirem, recordar-se-á que cumprem um grande dever. De sua fidelidade à religião dependente, tanto quanto isso pode depender os homens, o destino da paz da humanidade. Professem e defendam sua convicção, não apenas com palavras, mas, se necessário, com sofrimentos. Se acreditais que o Cristo tenha condenado a matança, não atentais aos raciocínios, nem às ordens, nem aos homens que vos ordenam nela tomar parte. Com essa firme recusa a participar da violência, merecereis a bênção daquele que escutam e segue essas ordens, e chegará um dia em que o mundo vos louvará com artífices da regeneração humana. O livro de Musser tem o título A Afirmação da Não-Resistência, ou Separação do Reino de Deus no Reino Terrestre. Esse livro foi escrito por ocasião da Guerra da Seção, quando o governo americano impôs o serviço militar a todos os cidadãos. Isto é também importante na atualidade, pelos assuntos que aborda em relação à recusa do serviço militar. No prefácio diz o autor: sabe-se que nos Estados Unidos muitos negam a necessidade da guerra. Estes são chamados os cristãos não resistentes, ou sem defesa. Recusam-se a defender o próprio país, a usar armas e a combater contra os inimigos a pedido do governo. Até pouco tempo, esta razão religiosa foi respeitada pelo governo, e aqueles que a invocaram eram liberados do serviço militar. Mas no início da Guerra da Secessão, a opinião pública indignou-se com essa situação. É natural que os cidadãos que, para a defesa de sua pátria, consideravam um dever submeter-se às durezas e aos perigos da vida militar, tenham visto com desprezo aqueles que, evitando essas obrigações, usufruíram de, há muito tempo em igualdade de condições, da proteção e das vantagens do Estado, que se recusavam a defender no momento de perigo. E é também evidente que se recusavam a defender no momento de perigo. E é também evidente que essa situação trazia em si algo de monstruoso e inexplicável. Inúmeros oradores e escritores rebelaram-se contra a doutrina da não-resistência e tentaram provar sua falsidade, seja por meio de raciocínio, seja por meio da Sagrada Escritura. Isto é lógico, e em muitos casos esses escritores têm razão, quando se trata daqueles que, recusando-se às durezas do serviço militar, não recusam as vantagens do serviço social. Mas eles não têm razão, quando se trata do próprio princípio da não-resistência. Antes de tudo, o autor estabelece para os cristãos o dever da não-resistência, pelo fato de que o mandamento é, nitidamente e sem equívoco possível, expresso por Cristo. Julgai a vós mesmos se é justo obedecer a um homem ao invés de Deus, como reportaram Pedro e João. Portanto, todo homem que quer ser cristão tem apenas uma conduta a manter, a recusa, quando desejarem mandá-lo à guerra, pois Cristo disse: não resistireis ao mal com violência. Eis porque o autor considera a questão a princípio resolvida. Quanto à outra questão, relativa às pessoas que, não recusando as vantagens a elas dadas por um governo baseado na violência, ainda assim se recusam ao serviço militar. O autor a estuda em detalhes e chega à conclusão de que, para o cristão que segue as leis do Cristo, se recuse a ir à guerra. Não pode tomar parte alguma na administração governamental, no poder judiciário nem no poder eletivo. Nem possi sequer reconhecer a autoridade, a polícia ou a justiça, para regularizar seus problemas pessoais. Mais adiante, o autor examina as relações existentes entre o Antigo e o Novo Testamento e mostra o que significa o Estado para os não-cristãos. Expõe as objeções feitas à doutrina da não-resistência e as rebate. Enfim, assim conclui: os cristãos não precisam do governo e, portanto, não são obrigados a obedecer-lhe e menos ainda a dele participar. Cristo escolheu no mundo seus discípulos, que não almejam as satisfações e a felicidade terrena. Almejam, sim, a vida eterna. O espírito no qual vivem os torna satisfeitos e felizes, qualquer que seja a sua condição. Se o mundo lhes é tolerante, estão contentes. Se não, são deixados em paz. Vão-se para outros países, porque são peregrinos na terra, e não se fixam em lugar algum. Acreditam que cabe aos mortos enterrar seus mortos. No que lhe diz respeito, nada devem fazer senão seguir seu mestre. Sem examinar se a definição do dever do cristão em relação à guerra é ou não justa, definição estabelecida nos dois livros, não se pode negar a possibilidade prática nem a urgência de uma solução para este problema. Centenas de milhares de homens, os Quakers, os Menonitas, os nossos Druckborsos, os nossos Molocanes e uma quantidade de pessoas que não pertencem a qualquer seita definida, consideram a violência, e por isso o serviço militar, como inconciliáveis com o cristianismo.
Eis porque a cada ano, entre nós na Rússia, alguns recrutados recusam o serviço militar, fundamentando-se em sua convicção religiosa. E o que faz o governo? Libera-os, talvez? Obriga-os a marchar e os pune em caso de recusa? Não. Em 1818, o governo assim regulamentou. Eis um extrato de jornal que quase ninguém conhece na Rússia, de Nicolau, suprimido pela censura. 2 de outubro de 1818. Hoje pela manhã o comandante disse-me que foram mandados recentemente para a Geórgia 5 camponeses da comarca de Tambov. Esses homens foram recrutados pelo exército, mas se recusam a submeterem ao serviço militar. Foram já muitas vezes punidos com o knut, espécie de chicote russo, e com o bastão, mas abandonaram sem resistência seus corpos às mais cruéis torturas e à morte para não serem soldados. Deixar-nos ir, dizem, não nos façais mal, e não o faremos a ninguém. Todos os homens são iguais, e o czar é um homem como nós. Por que lhe pagaremos impostos? Por que iremos expor nossas vidas na guerra para matar homens que não nos fizeram mal algum? Podereis cortar-nos em pedaços, mas não mudareis nossas ideias. Não vestiremos a farda e não comeremos na gamela. Aquele que tiver piedade de nós dará esmola. Nada temos que pertença ao czar, e dele nada queremos ter. Eis o que dizem esses mujiks. Garantem que na Rússia, muitos pensam da mesma forma. Foram conduzidos 4 vezes à frente do Conselho de Ministros e foi finalmente decidido submeter-se à questão ao soberano, que determinou, como medida de punição, mandá-los para a Geórgia, ordenando ao general-comandante que lhe fizesse um relatório mensal sobre os progressos da conversão deles às ideias mais sadias. Se conseguiu submetê-los, não se sabe, e é também desconhecido o próprio fato a respeito do qual foi mantido o mais profundo segredo. Assim agiu o governo há 75 anos. Assim continuou a agir, na maior parte dos casos, sempre com muito cuidado ocultos do povo. Assim, age ainda hoje, exceto para com os alemães menonitas que vivem na comarca de Kherson, cuja recusa ao serviço militar é respeitada e que servem somente no corpo da guarda florestal. Nos mais recentes casos de recusa ao serviço militar fundamentada em convicções religiosas, por homens que não pertencem ao aceito dos menonitas, as autoridades assim regulamentam. Antes de tudo, adotam-se todas as medidas coercitivas que hoje são usadas para corrigir o recalcitrante e convertê-los às ideias sadias, e é mantida secreta qualquer instrução referente a tal espécie de assunto. No que concerne a um destes refratários, sei que em 1884, em Moscou, 2 meses após sua recusa, o caso se havia transformado em volumoso dossiê, conservado no mais profundo segredo dos arquivos do Ministério. Começa-se geralmente por mandar o recalcitrante aos padres que, para sua vergonha, procuram sempre induzi-lo à submissão. Mas esta exortação em nome de Cristo a regenerar Cristo, a renegar Cristo, permanece, na maior parte das vezes, sem efeito. Então, entregam-no aos guardas. Estes, em geral, não encontrando em seu caso qualquer razão política, mandam-no embora. Então, são os doutores, os médicos, que dele se ocupam e o mantêm em observação no manicômio. Em todo este ir e vir, o infeliz, privado de liberdade, sofre todo tipo de humilhação e sofrimento, como um delinquente condenado. O fato repetiu-se 4 vezes. Quando os médicos o deixam sair do manicômio, começa uma longa série de manobras ocultas e pérfidas que visam impedi-lo de partir, a fim de que não leve mau exemplo aos que, como ele, pensam. Evita-se também deixá-lo entre os soldados, porque estes poderiam aprender com ele sua convocação para o exército está longe de ser um cumprimento das leis de Deus, como são levados a crer. O mais cômodo para o governo seria simplesmente cortar a cabeça do refratário, surrá-lo até a morte ou suprimi-lo de qualquer outro modo, como outrora se fazia. Desgraçadamente, é impossível condenar à morte abertamente um homem pelo motivo de ser ele fiel à doutrina que nós próprios professamos. Por outro lado, é da mesma forma impossível deixar em paz um homem que se recusa a obedecer. Então, o governo esforça-se para obrigar, pelo sofrimento, este homem a renegar Cristo, ou suprime-o secretamente por um meio qualquer, a fim de que ninguém conheça seu suplício ou seu exemplo. Todo tipo de astúcia foi adotado para submeter os refratários a todos os tipos de tortura. Deportação para algum país distante, processo por indisciplina, prisão, incorporação aos batalhões de punição, onde se pudesse torturá-lo livremente. Ou rotulavam-nos como loucos e trancafiavam-nos no manicômio. Assim,
Um foi deportado para Changchun, ou seja, usaram o pretexto de mandá-lo para o exército de Changchun. Um outro foi mandado para Omsk. Um terceiro foi julgado por rebelião e encarcerado. Um quarto, enfim, foi trancado no manicômio. Por toda parte a mesma coisa. Não só o governo, mas também a maioria dos liberais, dos livres pensadores, parecem haver adotado a palavra de ordem e desviar cuidadosamente a atenção de tudo aquilo que foi dito, escrito, feito e que ainda se faz, para revelar a inconciabilidade da violência, em sua forma mais terrível, mais grosseira, mais clara, a do militarismo, isto é, a organização da morte, com a doutrina, não direi cristã, mas simplesmente humanitária, que a sociedade pretende professar. Assim, as informações que recebi sobre até que ponto o verdadeiro significado da doutrina de Cristo foi explicado por muito tempo e cada vez mais se explica, e qual seja em relação a esta explicação e ao seguimento da doutrina, a atitude das classes superiores e dirigentes, não só na Rússia, mas também na Europa e na América, convenceram-me de que, nessas classes, existe uma hostilidade consciente contra o verdadeiro cristianismo. E essa hostilidade se traduz principalmente na conspiração do silêncio, em que são envolvidas todas as suas manifestações.